Faz em mim o teu querer, Senhor. Vamos receber o pastor Araújo, que vai ministrar a palavra de Deus, que vai orar por nós e vai orar junto conosco nessa noite, com muita alegria, aplaudindo Jesus que Ele merece. Ele é digno de todo louvor e glória. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, você que tem a palavra de Deus, abra por favor em 2 Crônicas, no capítulo 14, versículos 5, 6 e 7. 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 5, 6 e 7. Somos gratos a Deus pela oportunidade que o nosso bispo nos concede de, juntamente com vocês, compartilhar a palavra de Deus, que é uma responsabilidade imensa, grande, de pegarmos a palavra para ministrar. Quando pegamos a palavra para ministrar, Deus tem que estar falando, né? Então a responsabilidade é grande. Eu agradeço a Deus, porque Ele sabe que eu preciso muito dEle, que nós precisamos dEle. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 5, diz assim. 2 Crônica, capítulo 14, versículo 7, versículos 5 a 7. 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 5 a 7. Eu desfalei de novo, né? Fica complicado. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque os conturbavam com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Coloque a mão direita no seu coração, fala assim comigo: Senhor Jesus, esta é a tua palavra, fala comigo, ao meu coração. Tu conhece das minhas necessidades, do que eu preciso ouvir nesta noite. Fala comigo, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Fala assim comigo: há recompensa para quem se esforça. Está fraco. Só as mulheres, vamos lá. Há recompensas para quem se esforça. Só os homens, vamos lá. Há recompensa. Ganharam as mulheres, né? De balaiada. Vamos todo mundo junto lá, vamos. Isso, há recompensa para quem se esforça. Se nós pararmos para analisar a palavra de Deus, em todas as áreas da vida que nós formos fazer qualquer empreendimento, exige-se de quem propõe empreender, exige-se de quem propõe a essa jornada, a esse empreendimento, esforço. Primeira coisa que vai exigir dessa pessoa, dessa empresa, desse empreendimento, desse empreendedorismo, é o esforço. Sem esforço não se chega em lugar algum. Sem esforço não se consegue atingir os seus objetivos e nem os alvos que porventura forem conquistados ou idealizados. O texto sagrado aí afirma que havia naqueles tempos uma conturbação, havia naqueles tempos uma confusão, havia naqueles tempos as pessoas se despedaçavam umas às outras, no sentido de que havia um caos total sobre a terra e, consequentemente, na linguagem que nós conhecemos, forças do mal aproveitavam as oportunidades, aproveitavam um momento de angústia, de perturbação e agiam também. E o texto diz que não havia paz para quem entrava e nem para quem saía. É importante nós pararmos para analisar que a pregação da palavra, ela exige esforço.
O texto sagrado ele disse: mas esforçai-vos. Esse mas está dizendo que tem que haver uma predisposição para quem está vivendo em meio à conturbação, para quem está vivendo em meio à situação, talvez de cansaço, talvez de desânimo, talvez de comodismo, talvez de mornidão. Quando o texto está dizendo, mas esforçai-vos, ou seja, tenha uma atitude nova, tenha pensamentos novos, tenha uma nova disposição em meio a essa situação, se quiser que haja mudança, se quiser que haja resultado, se quiser que as pessoas tenham paz, se quiser que os lares e as famílias sejam abençoados, é necessário haver essa disposição, é necessário haver esse esforço. Às vezes nós vamos vivendo no dia a dia e nós vamos nos acomodando, nós vamos nos, digamos assim, aconchegando-se, aninhando na vida espiritual e esquecemos que nós somos chamados, estamos numa batalha, estamos numa guerra, estamos num confronto e que nós não podemos esquecer disso. E nós começamos a nos acomodar, começamos a nos aninhar, começamos a nos sentir não responsáveis pela situação que acontece na nossa cidade, pela situação que acontece com o nosso vizinho, pela situação que acontece com as pessoas com quem nós nos relacionamos. O texto que nós lemos fala disso. O povo de Deus estava no meio de uma confusão, no meio de um caos total. E eles estavam se acomodando, e eles estavam aceitando aquela situação, eles estavam aceitando aquele comportamento, aquela maneira de viver. Então foi necessário um profeta de Deus, foi necessário um profeta de Deus dar uma despertada neles e dizer para eles: olha gente, se quiser mudança, se quiser que as coisas mudem, tem que haver uma nova mentalidade, tem que haver uma nova disposição. Mas vós esforçai-vos, mas vós, essa frase aí é a chave, né? Mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos. Há uma recompensa prometida para aqueles que se esforçam, há uma recompensa prometida para aqueles que não deixam as mãos desfalecer. Talvez você tenha vivido períodos de confronto, períodos de lutas, períodos de combate, e às vezes você tem percebido assim, que parece que a sua oração não responde, parece que o céu está cerrado, você às vezes não consegue orar como orava antes, você não consegue jejuar como jejuava antes, você não consegue ler a Bíblia como lia a Bíblia antes, e nos inícios você achava ruim, nos inícios você se sentia mal, porque não estava conseguindo mais fazer o que você fazia, só que o tempo foi passando e você foi se acomodando, e na maioria das vezes achamos normal, começamos a viver uma vida normal como os outros cidadãos comuns da cidade. O profeta levantou e falou para o povo de Deus, como fala para mim e para você: mas esforçai-vos, conosco tem que ser diferente. Deus te chamou onde você está, na posição que você está, na função que você exerce. Deus chamou você para se esforçar, Deus chamou você para fazer a diferença, Deus chamou você para pensar de maneira diferente, Deus chamou você para pensar no sentido às vezes contrário do que a maioria pensa, para você enxergar o contrário às vezes do que a maioria enxerga, de você ver aquilo que a maioria não vê. Porque se isso não acontecer, você vai entrar no estado de comodismo dessas pessoas aqui e começar a conformar com a situação. Mas a palavra de Deus nesta noite é esta: esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos. Se você for para 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo, se você for para 2 Timóteo, melhor dizendo, no capítulo 4, versículos 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Você vai encontrar o apóstolo Paulo trabalhando o seu discípulo Timóteo.
Você vai encontrar o apóstolo Paulo aconselhando o seu discípulo Timóteo, numa mesma situação como essa que o povo de Israel estava vivendo, Timóteo estava vivendo. Nos versículos 2, 3 e 4, Paulo descreve aí nesse texto a situação que Timóteo ia enfrentar, a situação que ele precisava enfrentar, bater de frente, não permitir ser atingido, não permitir ser, digamos assim, dominado, influenciado por essa maioria, de não conformar com a sã doutrina, de não conformar com a situação politicamente correta. Nos versículos 1, 2, 3, no versículo 3, 2, 3 e 4, Paulo fala dessa situação. Mas olha o que ele disse para Timóteo: mas tu, ser sóbrio. Esse mais tu, ele está dizendo para Timóteo assim: Timóteo, você não pode ser igual a essa situação. Timóteo, você tem que ser diferente. Timóteo, Deus chamou você para ser diferente. Deus chamou você para ser luz. Deus chamou você para ser sal. Deus chamou você para levar a paz. Mas tu, da mesma forma como outro texto diz, mas esforçai-vos. Paulo também fala para o seu discípulo: mas tu, ser sóbrio em tudo. Às vezes nós vivemos e vamos acomodando, que nós esquecemos que somos diferentes. Eu esqueço que sou diferente. Eu esqueço que Deus me chamou para fazer diferença. Eu esqueço que Deus me chamou para ter uma vida diferenciada dos meus colegas, dos meus primos, dos meus parentes, das pessoas com as quais eu me relaciono. E vou me acomodando de tal maneira que as pessoas começam a olhar para mim e não vê diferença. Não vê em mim o brilho de Deus. Não vê em mim a glória de Deus. Não vê em mim a manifestação de Deus. Não vê em mim a unção de Deus, a diferença do comportamento e vivência e atitudes de filho de Deus. Paulo orienta o seu discípulo e diz para ele: mas você, Timóteo, não pode ser assim. Você, Timóteo, não deve viver assim. Você, Timóteo, não deve conformar com essa situação. Você, Timóteo, foi chamado para ser diferente. Para isso, Timóteo tinha que se esforçar. Para isso, Timóteo tinha que tomar uma atitude. Paulo percebia que Timóteo, como pastor, ele estava começando a se acomodar, começando a se entregar àquela situação. Ele chega, quando ele fala mais tu, esse mais tu está indicando que ele também estava começando a ser envolvido. Senão Paulo diria: tu é diferente, porque ele estava sendo diferente. Mas Paulo fala, mas tu. Quando ele fala, mas tu, está dando a ideia de que o pastor Timóteo, discípulo de Paulo, estava também se acomodando, se aninhando àquela situação. Fala comigo assim: Deus me chamou para ser diferente. De novo, Deus me chamou para ser diferente. Paulo fala para o seu discípulo: olha, Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. E aí nos versículos 2, 3 e 4, ele fala da situação que ele está vivendo. Mas no meio daquela situação, no meio de tanto comodismo, no meio de tanta apostasia, no meio daquela situação caótica, Paulo exortou o seu discípulo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. O que muda a situação da sociedade é a palavra viva, genuína. O que muda a vida do pecador, o que muda a vida do prostituto, o que muda a vida do viciado, o que muda a vida do drogado, o que muda a vida do idólatra, ou qualquer que seja outro hábito, é a palavra viva.
É o evangelho vivo, é o evangelho que, segundo o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas se nós não tivermos uma mentalidade diferente, vivermos uma vida de esforço para que as pessoas vejam em nós a diferença, o nosso evangelho passa a ser um evangelho comum. Porque o evangelho está condicionado ao canal de onde ele flui. Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus. Observam, se você for para Marcos, no capítulo 1, versículos 29 ao versículo 35, você vai perceber que para manietar o valente na casa das pessoas, tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Nós estamos aí no projeto Casa de Paz. E existem em Paracatu, como em todos os lugares, centenas, milhares de lares, de casas que estão dominadas por forças malignas. Agorinha mesmo, minha filha caçula, a gente estava conversando ali, enquanto ela me aguardava para ir em casa tomar um banho, para retornar, e ela disse que as meninas começaram a brincar lá na escola, invocar o demônio na escola aqui atrás, e ficaram demoniados. Teve que chamar a polícia. E a polícia vai fazer o quê? Dizia ela. Olha, a polícia não faz nada, eles vão levar, aplicar uma injeção nela, quando o corpo não tem mais utilidade para o espírito, ele sai. Aí ela levanta boa, vai embora para casa. Mas eu e você temos a missão, temos a responsabilidade de levar esse evangelho que liberta, que transforma, que cura, que sara a vida das pessoas e libertá-las do